Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Biologia, aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga, aqui no nosso projeto LIBIO. Então, nós temos estudo de Biologia e de Libras concomitantes, para aprendermos melhor Biologia, que é tão importante, para termos uma vida melhor. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo, então, da citologia. Então, veja aqui, a célula membrana plasmática. Já tivemos a parte 1, parte 2 e hoje temos a parte 3, para juntarmos esse conteúdo e darmos continuidade. E hoje estudaremos sobre transporte de substâncias na membrana plasmática, ok? Então nós iniciaremos com o sinalário, a palavra em português, o sinal em libras, a junção, seus conceitos com maior profundidade. Veja aqui o sinal célula, ou esse sinal de célula, ou esse. A variação linguística ao lado, citologia e estudo da célula. Veja aqui, membrana plasmática. Veja, molécula, ao lado, molécula orgânica. Transporte na membrana plasmática. Hidrofílica, ao lado, hidrofóbica. Veja aqui essa palavra, ela é importante. Entendemos seu significado, depende do seu contexto, energia. Tem energia elétrica, energia que vem do alimento. E aqui, no nosso estudo de biologia, usaremos esse sinal, energia que vem do alimento. Veja, transporte ativo, que usa energia. Transporte passivo, que não gasta, não usa energia. Veja, difusão simples. Veja, difusão facilitada. Proteínas. Fosfolipídios. Veja, substâncias, novamente substâncias. Veja o sinal concentrado. Então depende do contexto esse sinal. Em português há vários significados. Concentrado, muita atenção. Aqui é um contexto diferente do estudo de biologia. Sentido de algo duro, firme, concentrado. ATP. Sinal bomba sódio-potássio. Veja, íons. Íons. Ou esse sinal de íons ao lado, sódio. Esse sinal, sódio. Sinal, dois sinais para solução. Esse sinal de solução ou esse sinal de solução. Também aqui no contexto do estudo da biologia. Soluto. Dois sinais para solvente. Esse sinal de solvente ou esse sinal de solvente. Osmose. Novamente, osmose. Veja, hipertônico. Novamente, hipertônico. Hipotônico. Hipotônico. Sinal isotônico.
Veja aqui, então, transporte de substâncias pela membrana. Então, em nossa videoaula anterior, vimos que a membrana plasmática pode realizar dois tipos de transporte. Transporte passivo, quadrinho azul, transporte ativo, retângulo vermelho. Então, estudaremos sobre isso para aprendermos melhor sobre a membrana plasmática, os dois tipos de transporte, o que gasta energia e o que não usa energia. Também aprendemos o quê? Que o transporte passivo pode ser de dois tipos: difusão simples e difusão facilitada. Veja, retângulo azul mostra ambos transportes, ativo e passivo. Então, o transporte ativo, chegou a hora de nós estudarmos sobre ele. Olha, observe o não uso de energia. Veja o retângulo vermelho, observe o uso de energia. As substâncias representadas pelos quadrinhos verdes estão menos concentradas fora da célula e mais concentradas no interior dela. E agora também preste atenção, olha, no sentido da seta. O transporte está ocorrendo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Para que esse movimento seja possível, a célula precisa gastar energia. E essa energia, na biologia, chamamos de ATP. Então, chamamos de transporte ativo, transporte de substâncias que se dá do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E com gasto de ATP, isso é, gasto de energia. E também mais um detalhe: o transporte ativo nunca ocorre pela bicamada fosfolipídica. Ele só acontece por meio de proteínas carreadoras da membrana, que são proteínas que precisam alterar sua forma para conseguir transportar substâncias. O exemplo mais importante de transporte ativo é chamado de bomba sódio e potássio, presente, por exemplo, em nossas células nervosas, aquelas responsáveis por transmitir nossos impulsos nervosos. Veja aqui, transporte ativo. Veja a animação no slide. Os íons sódio, cujo símbolo é Na, estão representados pelas bolinhas amarelas. Observe. A concentração, então, de sódio é menor no interior da célula e maior no exterior. Perceba que a proteína da membrana está retirando íons de sódio do interior da célula e levando para o exterior contra um gradiente de concentração, isto é, do meio menos concentrado de sódio para o meio mais concentrado de sódio. E de forma contrária, os íons potássios, cujo símbolo é K+, estão representados pelos losangos vermelhos, estão mais concentrados no interior da célula e menos concentrados no exterior da célula. Observe.
Também perceba que a proteína da membrana está retirando potássio do exterior da célula e levando para o interior contra o gradiente de concentração, isto é, do meio menos concentrado de potássio para o meio mais concentrado de potássio. Concluindo, tanto o transporte de sódio quanto de potássio ocorre por transporte ativo, isto é, contra um gradiente de concentração e com gasto de energia, de ATP. Vamos resumir? Os dois tipos de transporte que aprendemos até agora. Vamos resumir? Transporte ativo, passivo, gasto de energia, menos concentrado, uso da ATP. Vamos resumi-los. Veja então, no transporte passivo, as substâncias sempre caminham de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, nunca envolvendo gasto de energia. O transporte passivo nunca tem o gasto de energia. Então, sempre assim, de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem uso de energia. O transporte passivo, então, ele pode ser dividido em dois tipos: difusão simples e difusão facilitada. A diferença está que na difusão simples esse transporte ocorre na bicamada fosfolipídica, essa camada, enquanto na difusão facilitada o transporte ocorre pela proteína da membrana. Já o transporte ativo, as substâncias caminham de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, envolvendo o gasto de energia. Além disso, o transporte ativo sempre ocorre por meio de proteínas de membrana. Veja aqui: solução, soluto, solvente. Então, até o momento, estudamos como determinadas substâncias, como gás oxigênio, glicose e sais, entram e saem da célula pela membrana plasmática. Mas e a água? Como as moléculas de água atravessam a membrana? Para aprendermos sobre o transporte de água por meio da membrana, precisamos definir o conceito de solução. A solução é uma mistura em que estão presentes dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto corresponde à substância que é dissolvida no solvente. Por sua vez, o solvente é a substância que dissolve o soluto. Temos dois exemplos simples de solução. O primeiro exemplo, representado pelo retângulo vermelho, é a solução de água com açúcar. Então, o açúcar é o soluto e a água solvente. Misturando açúcar na água, temos a solução de água com açúcar. O segundo exemplo, representado pelo retângulo verde, é a solução de água com
com sal. Então, o sal é o soluto e a água é o solvente. Também chamamos a água de solvente universal, pois ela dissolve grande parte dos solutos. Então, tanto o interior da célula quanto o seu exterior possui tanto soluto quanto solvente. E até o momento estudamos a passagem de vários tipos de soluto. Vamos agora estudar como se dá o transporte da água, o solvente universal. Como se dá? Observe a figura no slide. Em um recipiente são encontradas duas soluções com diferentes concentrações de açúcar. As moléculas de açúcar estão representadas na figura pelas bolinhas vermelhas. Perceba que o lado A do recipiente possui menos moléculas de açúcar, enquanto que no lado B a concentração de açúcar é maior. Então, observe, os lados A e B estão separados por uma membrana seletivamente permeável, da cor verde na figura. Importante dizer que essa membrana permite a passagem apenas de solvente, isto é, da água, não permitindo, portanto, a passagem de soluto do açúcar. Não permite. Então, se apenas a água passará pela membrana, qual será o sentido da água? Do lado A para o lado B ou do lado B para o lado A? Veja aqui. Osmose. Osmose. Observe agora as setinhas amarelas na figura da borda lilás. Veja que a água está saindo do lado A, menos concentrado, para o lado B, mais concentrado. Então chamamos de osmose o movimento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável. Esse processo ele é espontâneo e, portanto, a célula não gasta energia. Não se esqueça, na osmose a água sempre irá no sentido onde há maior concentração de soluto. Pois esse movimento do solvente visa tornar as concentrações dos dois meios equilibradas, ou seja, iguais. Veja aqui. Soluções. 3 tipos de soluções: hipertônica, hipotônica e isotônica. As 3 definições que nos auxiliam a entender qual será o movimento da água são elas, então: hipertônica, hipotônica e isotônica. Essas definições são válidas quando colocamos os dois meios em contato, utilizando uma membrana semipermeável, como a membrana plasmática de nossas células. Observe esses 3 recipientes no slide, A, B e C.
Todos eles apresentam uma solução de água com açúcar. A água está representada em azul e o açúcar em bolinhas vermelhas. Observe. Dentro de cada recipiente temos didaticamente uma célula, cuja membrana está na cor verde. Foquemos nossa atenção agora no recipiente A. Vocês conseguiram perceber que há mais açúcar, mais soluto no meio externo da célula do que no meio intracelular? Observe. Pois bem, dizemos que a célula do recipiente A está mergulhada em uma solução hipertônica, isto é, uma solução mais concentrada fora do que o interior da célula. Então, como a água sempre caminha por meio da osmose para o local onde há maior concentração de soluto, quando a célula está mergulhada em uma solução hipertônica, ela tende a perder água. Veja o sentido da flecha amarela no recipiente A. A flecha mostra o sentido da água. Agora, foquemos nossa atenção no recipiente B. Vocês conseguiram perceber que há agora menos açúcar, menos soluto no meio externo da célula do que no meio intracelular? Observe. Isto é, uma solução menos concentrada fora do que no interior da célula. Isto é, uma solução menos concentrada fora do que o interior da célula. Como a água sempre caminha por meio da osmose para o local onde há maior concentração de soluto, quando a célula está mergulhada em uma solução hipotônica, ela tende a ganhar água. Veja o sentido da flecha amarela no recipiente B. A flecha mostra o sentido da água, isto é, a água entrando na célula. Por fim, 3, no recipiente C, temos a chamada solução isotônica. Nesse tipo de solução, a concentração de soluto fora da célula é semelhante ao interior dela. Portanto, a quantidade de água que sai da célula é a mesma que entra. Ufa! Membrana é bastante coisa, não? Então, para a videoaula não ficar longa, vamos parar aqui e continuar nossos estudos sobre a membrana na 4ª parte. Para aprendermos melhor sobre a membrana, o estudo, também compartilhe esse link com seus amigos, surdos, ouvintes, pessoas que gostam de estudar biologia, que possam participar aqui do projeto Libiu de graça, aprender melhor, ter uma vida melhor, viver um ambiente melhor, uma vida mais equilibrada, com saúde, ok? E também observe, nossas referências bibliográficas, fruto das pesquisas, ok? Um abraço, tchau, tchau.